se depararam com aquele filme que vocês querem muito ver ou aquele disco que vocês querem muito comprar, porém vocês não têm dinheiro suficiente para comprar o original, então vocês querem ver uma réplica. E essa réplica às vezes vos sai mais cara do que aquilo que vocês pagaram. É sobre isso que nós vamos falar hoje, então seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Dina Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, animações, entre outros milhares de assuntos do mundo do cinema. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, que isso ajuda muito. E sem mais delongas, porque eu acho esse vídeo fantástico, eu já vou vos explicar como é que eu cheguei à conclusão de fazer esse vídeo. Pega essa pipoca com açúcar e vamos para o vídeo de hoje, que vai ser bastante interessante. Lá estava eu um dia qualquer a mexer no meu Instagram, né, porque quem não me segue vai já me seguir, porque lá por lá também falo sobre muita coisa. E eu encontro um post que eu achei bastante intrigante, que era um assunto que eu já vinha pesquisando há um tempo, só que não tinha chegado a uma conclusão de nada. E a capa do vídeo, vocês vão ver aqui, na capa do carrossel era cópias descaradas de animações. E assim, eu achei fantástico, porque quando eu fui rodando, eu fui vendo umas coisas, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. 5 cópias descaradas de animações que eu próprio nem conhecia, então eu vim trazer essa informação para vocês. Em primeiro lugar, quem lembra daquela fantástica animação da Pixar, né, acho que também da Disney, porque eles são quase a mesma coisa, de Up, Altas Aventuras, que falava sobre Carl, um vendedor de balões de 78 anos que acaba por conhecer um rapaz que era o Russell, que era escoteiro, e juntos eles vão vivendo altas aventuras sobre isso, principalmente porque ele era um velhinho muito rabugento que não queria ter meio que uma relação com o rapaz, né, porque ele já tinha perdido a esposa. Nós sabemos que houve uma história toda muito triste atrás do porquê que ele é assim. Porém, ele acaba por sim simpatizar-se e começar a gostar muito do rapaz, e juntos vão vivendo loucas e loucas aventuras ao ponto dele ter uma casa que vai voar com os balões por vários sítios. Isso é um clássico. Eu amava essa animação, né? Porque eu sempre obrigava o meu pai a ver comigo, porque eu amava muito. E eu já pensei em ter uma casa de balões, só que é isso, né? Não seria possível. Porém, essa animação foi lançada então em 2009. O que ninguém esperava, assim, ninguém esperava, é que no mesmo ano seria lançada então uma animação a cara dessa, uma cópia chapada, que chama-se então Voando em Altas Aventuras. Eu não encontrei muito bem a distribuidora dessa animação. Eu crio várias teorias da conspiração. Eu fico a pensar que a Pixar lançou esses dois, um mais low profile e um mais profissional, para elas irem debatendo. Só que essa animação quase que não foi falada na época, acho que foi ignorada totalmente, pelo óbvio, né? E não foge muito a temática do filme da Pixar. Nesse filme, então, na cópiazinha, nós conhecemos então o Dr. Grump, acho que é assim que se pronuncia. Um cientista que tem lá os seus problemas com a socialização, porém ele descobre uma forma de fazer isso sem propriamente sair de casa, juntamente com os seus sobrinhos. Ou seja, diferente da animação da Pixar, né? Aqui seria ele em família, porque seria ele e os seus sobrinhos, e eles juntos descobririam várias formas de ter aventuras ao longo do mundo. E assim, eu preciso vos dizer que essas duas capas, elas são extremamente parecidas. Me deixa aqui nos comentários se você já conhece essa animação. A segunda animação que eu venho vos trazer aqui, eu acho que a Pixar tem um azar, porque também é da Disney. Lançada em 2007, nós vamos falar sobre Ratatouille, clássico gastronômico da Pixar, porque fala então sobre um ratinho que ama e tem um olfato bem peculiar para comidas, porque diferente dos seus familiares, amigos, entre outros, ele não quer simplesmente comer uma comida deixada, um resto. Ele quer algo glamouroso, ele tem um gosto bem peculiar, diferente dos outros ratos, até que nisso dele procurar ingredientes secretos e ir se pondo em aventuras, ele acaba por conhecer então o seu melhor amigo, que vai conseguir trabalhar num restaurante, e um monte de coisas vão acontecendo ao ponto então dele e esse rapaz desenvolverem uma amizade extremamente fantástica, e ele ajudar esse rapaz a se tornar então um ótimo chefe de cozinha, até que no final do filme esse ratinho e esse humano acabam por ter o seu próprio restaurante e os seus pratos bem famosos, né? Porém, nós não esquecer também o Ratatouille, também lançado em 2007. Essas cópias eu não consigo, não sei por que motivo, encontrar a distribuidora, né? Nós temos os originais, supostamente, que são os da Pixar, né? Bem patenteados, bem conhecidos, porém eu não sei nada sobre essas cópias, então não consigo vos trazer quem é a distribuidora, entre outras coisas. Porém, ele também foi lançado no mesmo ano. E essa história fala sobre Marcel Toing, um rato que tem um restaurante bastante famoso chamado Ratatouille, e ele, juntamente com os seus amigos, eles vão lá, degustam, entre outras coisas,
Só que aí ele vai então à busca de novos ingredientes e nisso ele se põe numa aventura extraordinária à procura desses novos ingredientes. Ele vai conhecer outras pessoas, outros seres, entre outras coisas. Olha para essas duas capas e olha para esses dois ratos e pensa no que eu acabei de vos contar das duas histórias para ver se não são parecidas. Me diz, tipo, como é possível no mesmo ano saírem dois filmes extremamente parecidos, onde um é de uma distribuidora gigantesca, que é a Pixar, e outro ser, vamos dizer, de uma desconhecida. Em 2006, a Pixar lançava então um dos filmes que despertaria o amor de várias crianças, principalmente rapazes que amavam brincar de carrinhos, e esse filme chama-se Cars. E nesse filme e a sua saga inteira, nós conhecemos então Faísca McQueen, que era um exibicionista carro vermelho muito atraente para as carrinhos. E nós vamos acompanhando a aventura dele de sair de um carro extremamente famoso que participava de corridas para um carro que acaba por sofrer um acidente e é meio que deixado. A Deus dará, ele é resgatado por uma carrinha totalmente velha e acabada. Ele vai parar numa cidade meio que faroeste. E a partir dali ele vai desenvolvendo grandes aventuras e um grande romance. Porém, o que a Pixar talvez não pensaria é que em 2010 seria lançado um programa de TV chamado Os Carrinhos em uma Grande Aventura. Seguindo basicamente quase a mesma premissa da Pixar, nesse programa de TV nós vamos conhecer então uma cidade que vai nos dar as boas-vindas para conhecer um aglomerado de carros que pensam e falam por conta própria e vão desenvolver no seu cotidiano. Olhem para essas duas capas. E me digam que eu não tô maluca. Porque a série, é uma cópia. É uma cópia chapada. Eu fico a pensar, diferente dos outros dois que já falamos, esses têm uma grande diferença de datas, então é quase impossível não dizer que um se inspirou no outro, né? Vamos ser sinceros. 1996 era o ano e a Disney então decidiu pegar um clássico zaço que não teve a devida atenção e a devida apelo público, e nós estamos a falar de O Corcunda de Notre Dame, que eu vou vos dizer, é um dos meus filmes favoritos da Disney, um dos musicais que eu mais amo, e eu acho que ele merecia mais interesse público. E esse filme conta então a história de um corcunda que foi abandonado pela sua família e ele viveu toda a sua vida na igreja tocando sinos. Ele supostamente tem um certo problema de audição, ele tem uma deformidade física, porém ela acaba por se apaixonar por uma cigana e juntos vão ter que enfrentar então as más intenções do juiz daquela cidade. E vamos concordar que o Corcunda de Notre Dame é maravilhoso, é que tem carisma, tem um salto, tem um é lindo de se ver. Porém, o que talvez a Disney em particular não contava é que no mesmo ano a UAV Entertainment lançaria então uma animação que eu não sei dizer se é um reflexo, se é um plágio, se é uma cópia, eu não sei vos dizer, mas é literalmente a mesma história, sendo também um musical. E nessa história nós também acompanhamos Kizimoto, que é o corcunda que eu já vos falei, que também se apaixona por uma cigana e também tem um juiz muito mau e com más intenções. E fica a questão, obviamente a Disney deve ter ganhado pelo público porque a animação da Disney é belíssima. Porém, o quão louco é pensar que tu vais te basear na mesma história e no mesmo ano uma outra produtora vai pegar a mesma história e vai fazer para tudo sair no mesmo ano com datas extremamente parecidas, porque essa cópia saiu em fevereiro e da Disney, se não me engano, saiu em janeiro. E para finalizar o nosso vídeo, não propriamente sendo da Pixar nem da Disney, nós estamos a falar sobre Coraline, um filme lançado em 2009, que é um filme infantil, é um filme também de terror, todo mundo conhece Coraline, e fala sobre Coraline, basicamente. Uma menina que vivia então com os seus pais, porém eles tinham os seus desentendimentos até que Coraline decide então ir conhecer um novo mundo, vamos assim dizer. E aí ela acaba por conhecer uma família fictícia e a partir disso ela vai descobrindo várias coisas e pondo a sua vida em risco, até que ela pensa que saiu desse mundo mágico, porém, talvez ela não tenha saído. E nós acompanhamos as aventuras de Coraline de 2009 até hoje de várias formas. Isso seja em séries, em filmes, em quadrinhos, de milhares de formas possíveis, lembrando que isso não é uma história propriamente, vamos assim dizer, original da produtora que vai lançando, que se não me engano é a Laika Studios. E, como nós sabemos, quando tu pegas uma história que já foi criada há muitos anos atrás, outra pessoa pode pegar e criar uma história por cima disso. E foi exatamente o que aconteceu. Eu achei assim, de uma coisa, em 2015, chamada então Coraline and the Magic Potion, ou então Coraline e a Poção Mágica, que
não foge muito da ideia principal da história de Caroline, já que, obviamente, essa história é essa, né? A história da Caroline é essa. Apesar de, sim, hoje nós temos outros finais, outras desenvolturas dessa premissa, porém, a história na época era essa. Só que, acrescentando alguma pimenta, algum sal, essa história foge muito da ideia de uma porta mágica apenas, mas dando um outro contexto, que é a Caroline ter então uma poção para poder se desfazer daquele mundo todo, ou seja, dando basicamente um outro final e também um outro visual, uma outra dinâmica à história de Caroline, mas não fugindo nada o original. Olhem para essas duas capas e me digam o que vocês acham, porque eu acho fantástico essa ideia de tu teres meio que Caroline da Shopee e a Caroline original. Eu acho fantástico. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Me digam o que vocês acharam. Se vocês conhecem outras animações, eu sei que também existe uma do Rei Leão e o Leão Branco, que é uma animação japonesa, o Rei Leão, que é da Disney. Eu vou fazer provavelmente outro vídeo a falar sobre isso, mas por enquanto ficamos aqui.